Agora, na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, você que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros hoje está iniciando o último programa do ano de 2024. Nós vamos ter um pequeno recesso aí de final de ano, férias coletivas em janeiro. Retornamos então em fevereiro, mas se você quiser acompanhar os programas que já aconteceram, eles estão todos gravados no vídeo no canal do YouTube, você procura lá Entre Livros, programa de entrevistas, ou você pode também acessar pelo site Sempre RCI os áudios, né? Todos os programas estão gravados. Nós já estamos no número 267, né? Então tem muito livro aí para você acompanhar através aí da fala dos autores. Hoje nós estamos aqui para falar da obra Epicentrismo Consciencial, Casuísticas Recinológicas. As organizadoras são Ana Luísa Rezende e Mabel Teles. Infelizmente, a gente não pôde estar com a Mabel Teles aqui conosco. A Ana Luísa já esteve aqui falando de uma obra de Valdo Vieira, né? Então, Ana, receba aí as nossas boas-vindas novamente ao programa. Eu agradeço muito, Rosiméria, você, a equipe toda do programa. É muito bacana ter a oportunidade de divulgar os livros, né? A Ana, ela é graduada em engenharia química, ela é graduanda em psicologia e é mestre em bioquímica e imunologia. Ana, então a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para os autores é o que significa esse título? Então, epicentrismo consciencial. Você pode definir para a gente? Pois assim, essa expressão, ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, ainda na obra 700 Experimentos da Conscienciologia, de 1994, e ela se refere ao papel que determinadas consins que estejam interessadas em assumir esse papel, né, assumem de fazer assistência parapsíquica multidimensional na vida humana e também no estado projetado, né, de forma a contribuir para um ambiente mais harmônico, mais pacífico. Ele se refere na obra 700 Experimentos ao epicentro consciencial como um fulcro de lucidez parapsíquica multidimensional. Então, é quando a gente assume um determinado papel de fazer assistência multidimensional, né? Procurando, na medida das limitações de cada um, mas procurando ser exemplo de determinadas ideias, vivências da conscienciologia, para poder assistir, para poder ajudar. Então, a obra Epicentrismo Consciencial se refere a vários experimentos e várias experiências de vida, histórias de vida também, de pessoas que se propuseram a assumir essa função. E aí eu acho que vale a gente fazer uma distinção, né? Porque tem o conceito do EPICON, o epicentro consciencial, dentro da escala evolutiva, não é isso? E tem o epicentro que assume determinadas tarefas, né? De coordenação, de condução dos trabalhos bioenergéticos de campo, enfim, acho que você pode até falar melhor sobre isso que, É, né, não é a mesma coisa, né? Idealmente, o ideal é que as pessoas que se proponham a assumir determinadas funções de desassédio e assistência parapsíquica estejam de fato numa condição acima da condição do projetor lúcido, que na escala evolutiva proposta pelo professor Valdo Vieira é cerca de 30% do nosso modelo evolutivo, que é o ser serenão, né? Então, o ideal é que o EPICOM esteja nessa faixa dos 35% da escala evolutiva. O que a gente diferencia é que essa condição do epicentrismo consciencial, que a gente até escreveu essa obra e tudo, né? São pessoas que têm sim um certo veteranismo na vivência das ideias da conscienciologia, nos trabalhos de desassédio da conscienciologia, e assumiram a função de coordenar, né, trabalhos assistenciais
dentro desse escopo de cursos, de atividades parapsíquicas oferecidas pela Conscienciologia. O conselho desses EPCONs é uma parte de uma instituição conscienciocêntrica, que é a Unicim, né, a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais. Então, é um órgão, é uma parte, é um conselho dessa instituição Unicim, e tem algumas tarefas, inclusive, bem administrativas, né, nesse contexto. Mas é bacana estudar, ver lá como é que são as experiências de cada um, vale a pena. E aí, então, isso é importante, né? Que a gente está falando dos epicentros que compõem esse conselho, Conselho né? Da Unicim, sim, a gente está Porque, falando desse. assim, a gente tem um outro, vamos dizer assim, uma terceira vertente, que é a pessoa mesmo que não está no conselho, E mas que exerce alguma função, uma docência. No manual da TENEPS, o professor Valdo coloca como sinônimo de tenepsista, ele não usava esse nome quando ele publicou, o epicentro consciencial, né? Então, um tenepsista é um epicentro, mas nós estamos falando do Do órgão EPICOM que da Unicim, compõe, né? Eu acho que aí a gente sim. A gente está falando especifica dos conselheiros da Unicim, essa equipe que se isso. disponibilizou a escrever esse livro, sim. E aí conta um pouquinho, então, um pouquinho sobre o livro em si, antes da gente entrar no conteúdo, para a gente entender, ok, então existe esse conselho e o conselho decidiu escrever uma obra sobre isso. Na realidade, o professor Val Vieira fazia parte desse conselho, integrava também, e na última reunião em que ele esteve presente foi em 27 de maio de 2015. E nessa reunião, ao conversar com os demais conselheiros, ele sugeriu que se fizesse um levantamento, que aquele conselho fizesse um levantamento do que cada voluntário ali, participante, havia feito de positivo, havia acertado mais, era um exemplo sem cabotinismos daquele aspecto específico de uma recim pessoal, né? Um aspecto recinológico específico, e que era muito importante fazer um levantamento e divulgar, publicar isso para servir de exemplo, né? Alguma inspiração, uma ideia nesse sentido. Isso foi em 2015, um pouquinho antes do professor Valdo dessomar. Então, houve um momento da dessoma dele em julho de 2015, depois houve um momento de adaptação, né, de todo mundo se reorganizar dentro da comunidade conscienciológica, depois houve a pandemia. Então, quando a gente já estava, acho que era 2022, mais ou menos, né, eu e a professora Mabel nos disponibilizamos a organizar esses relatos. A gente quis atender aquela condição. Inicialmente, ninguém tinha a intenção, né, de escrever sobre a sua vida pessoal ali, principalmente o que deu certo, mas a ideia dele era que se escrevesse sem cabotinismos, com a ideia de exemplificar o que funcionou, para ajudar a motivar outras pessoas a se reciclarem, mudarem, que fosse necessário também, para suas proexes individuais e para a proex grupal também. Então, a gente começou a organizar esses relatos. Ao longo desse trabalho, foram 26 EPICONs, participantes do Conselho da Unicim, que se disponibilizaram a relatar as suas experiências de vida, e a professora Mabel e eu fomos ajudando no processo de organização dessas ideias. O relato foi bem livre, a gente não colocou uma fórmula específica, uma maneira, né, de se escrever, cada um escreveria da forma como quisesse. Porém, a gente foi lendo para dar uma coesão textual, né? E compor uma obra que tivesse uma sequência, né? Ou tivesse uma organização mais didática para o leitor. E aí nasceu essa obra agora, né? Em 2024. Isso vale lembrar, né? Essa é uma obra recente, publicada esse ano pela Editares. É. Agora, então, Ana, são relatos dos EPICONs que têm relação com a sua vida. Eles contam a sua vida. Fala um É, pouquinho mais assim, é. qual era a proposta mesmo, assim, e o que saiu de resultado. Tá. A proposta, o professor Valdo colocou assim, ó, vou ler algumas Tá, ideias que ele falou. ótimo. Logo na apresentação, a gente colocou um excerto do que ele foi falado nessa reunião de 2015, né? Ele falou assim: após todos esses anos no Conselho de EPICONs,
é preciso fazer o levantamento do que cada EPICOM fez positivamente, que se tornou exemplo. Aí é o estilo do professor Valdo, né? Quem acertou mais, quem fez as melhores coisas, valorizar, exaltar essas condições. Isso vale do ponto de vista administrativo, de convivência, de recepção aos neo-intermissivistas, levantar os exemplos das maiores qualificações da turma do CE. Por exemplo, quais os atos que qualificaram o epicentrismo de cada um? Isso é importante para afirmar maior jurisprudência do epicentrismo consciencial. Então, como ficou bem aberto, houve epicons que fizeram relatos da sua vida, contaram a vida como um todo e marcos importantes para chegar até aqui. Houve outros que fizeram o relato de um traço específico a ser superado. Eu selecionei esse aspecto aqui, com o qual eu tinha muita dificuldade de lidar, e aí eu fui trabalhando até reciclar esse aspecto. Alguns outros colocaram situações de vida selecionadas específicas para o desenvolvimento da liderança, porque tem uma turma que era uma turma mais dos bastidores, que tinha dificuldade de se apresentar à frente dos trabalhos, a assumir uma liderança maior, a expor falar de si, né, de uma maneira mais explícita. Então, cada um foi relatando de uma maneira diferente. E ficou interessante, porque, como os relatos ficaram bem livres, foram abarcadas na obra essas vertentes que o professor Valdo falou. Teve gente que teve reciclagem profissional também. Então, a pessoa foi falando o processo de trabalho, como que era, a insatisfação, e o que a pessoa fez para reciclar aquilo e o reflexo que aquilo trouxe para a forma de autopercepção, de assunção da liderança. Então, são diversas vertentes da vida humana que, se trabalhadas, colaboram para que a gente assuma uma liderança, tenha uma autoconfiança mais consolidada e a gente possa assumir uma liderança parapsíquica que exija mais, né, de cada um. É bem diversificada, assim, os relatos, é bem interessante. Uhum. Então, vocês levaram mais ou menos aí um ano para Foram, poder foram quase 2 anos, quase porque 2 anos de na preparação. época houve um tempo para que cada um escrevesse esses relatos, e ainda no processo da pandemia, ainda foi de 2000, final de 2020 para 2021, o pessoal começou a escrever, e ainda em 21, com algumas restrições ainda presenciais, né, esse contato presencial, a gente fez várias reuniões individuais com cada autor para um feedback, para ajuste de alguns conteúdos e forma da obra, para que a gente pudesse ter uma cara, né, mais ou menos integrada ali de uma obra escrita. E aí, até depois ter o processo de revisão e tudo isso, entrou em 22 e 23. Demorou um pouquinho, porque muita gente também, né? Quase 30 pessoas, então às vezes não é muito simples chegar né, numa abordagem mais harmônica, né, de todo mundo, embora os relatos sejam distintos, né? Cada um escreveu de uma forma diferente. Teve gente que fez com enumeração, teve gente que é o texto mais narrativo, mas assim, no geral, a gente considera que o leitor vai ter oportunidade de ver vários casos ou várias mini histórias de vida ou histórias de vida. Então, é uma leitura interessante porque ela nos leva pelo menos eu tive essa sensação ao ler também a obra algumas vezes, né? A refletir sobre aspectos da nossa vida. A gente começa a fazer um cotejo e isso pode nos ajudar a trazer inspirações ou ideias de como lidar com algumas situações que são às vezes difíceis para todo mundo, né? É uma pena que não deu tempo de entrar aqui o relato do Moacir Gonçalves, não é isso, Sim, Ana? Porque teve uma das reuniões do Conselho de Epicons que o professor Valdo falou para todos os Epicons, não sei se você já era Epicon nessa época, né? sim, já é. Que o Moacir ele era um modelo de ser Epicom Sim, para todos os Epicons seguirem, né? Então, assim, realmente é uma pena, mas vai sair o livro dele, viu? tá. A gente vai, Esperando para ler, né? a Para gente está conhecer. preparando aqui tudo É, que eu puder, eu estou reunindo material, sabe? muito Eu bom. tenho, ele deixou muita coisa escrita, mas eu Uhum. achei muita coisa depois que ele dessomou, que eu tenho que digitar, organizar, mas vai sair, E aí o dá uma pessoal vai sair. cara mais ou menos integrada, né, para ficar o livro, né? Muito bacana. Muito Mas bom. então, Ana, olha só, nós vamos agora chamar o comercial, mas olha, você fique antenado, tá? A gente vai retornar daqui a um minutinho depois dos nossos comerciais.
Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje falando sobre a obra Epicentrismo Consciencial, com a autora Ana Luísa Rezende. Ana, então a gente quer conhecer um pouquinho das histórias. Quer começar pela sua? Nossa, a história é difícil, eu acho bem complicado, pelo menos eu nunca pensei, eu acho que ninguém pensa muito assim, escrever, só quando tá mais talvez no final da vida, de escrever uma biografia, né, ou escrever alguma coisa assim. Então, eu não achei muito simples escolher o que fazer assim. E aí eu achei que a seleção, no meu caso, teve alguns colegas que fizeram isso também, selecionar um traço pessoal poderia ajudar mais. Então, no meu caso, eu selecionei um trafar, que é a sociosidade, né? A sociosidade é a característica da pessoa querer ficar bem na fita e querer ficar de bonzinho ou boazinha ou se dar bem com todo mundo e às vezes evita tomar uma série de posicionamentos, né? De falar as coisas abertamente, claramente, para não desagradar. Então, esse era um traço que eu manifestava da infância, e eu acho que é um traço de temperamento, não é só dessa existência atual. E a gente tem uma proposta, né, na Conscienciologia, não sei se o ouvinte já ouviu ou já leu sobre isso, mas não dá muito, não vale muito a gente lutar contra o próprio temperamento. O ideal é a gente acolher e tentar mudar o que a gente for possível, moldando esse temperamento aos pouquinhos, não é uma coisa que a gente muda de uma hora para outra. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu tratei de melhorar ou tentar suavizar esse traço. E aí, o que eu vou contar ali são várias experiências. Eu nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é um estado, um holopensene, um ambiente em que esse traço ele é bem comum. Tem uma vertente minha, pessoal, mas tem uma vertente também mesológica, né, que é bem forte ali, que é aquele negócio assim, muito na aparência, às vezes, né, as manifestações só. E às vezes o que precisa ser falado de forma mais profunda é omitido. Então, eu fui trabalhando fui contando, né, algumas experiências desde o voluntariado, eu voluntario desde dezembro de 92 no IPC que eu comecei, né, em Belo Horizonte, eu fui relatando experiências relacionadas a essa superação. Então, tanto experiências que deram muito errado, né, não fiquei contando várias ali, mas algumas em que não deu certo, né, que esse traço estava presente e que eram situações, às vezes, de assédio bem complicadas, até um determinado momento em que foi necessário tomar alguns posicionamentos e mudar perante o grupo. Esse traço, no meu caso, da sociosidade, ele tem a ver muito, e de alguns colegas também, com a relação com o grupo. Teve alguns que colocaram isso, não só um processo mais individual de como a pessoa se sente, mas como se relaciona com passageiros ali evolutivos, né? Com os sims e com os ciexes. Então, fui relatando alguns posicionamentos que gradativamente, ao longo dos anos, eu fui tomando e que me ajudaram a começar a falar as coisas que eu pensava abertamente, sem muita preocupação se ia agradar ou não. Lógico que não de uma maneira grosseira, né? Sem educação, não é isso que a gente está falando. Mas é de conseguir se posicionar. E isso traz um alívio intraconsciencial mais pronunciado, porque a gente consegue ficar mais coerente com o que a gente pensa. Mesmo que a gente não esteja correto, né? A gente pode estar equivocado e ter que se retratar posteriormente, mas naquele momento que a gente pensa que é mais correto, é muito importante a gente falar. E isso gerou uma outra maneira, né, de funcionar, que é o que eu chamo de sociabilidade parapsíquica mais madura. A gente consegue ter o traço, continua a ter o mesmo traço de convivência social, porém se posicionando e ao mesmo tempo lidando com esse binômio admiração-discordância, conseguindo gostar das pessoas, independente da gente concordar ou não, né? Não se preocupar tanto se vai agradar ou não. E isso é o que me ajuda muito hoje nos trabalhos, por exemplo, administrativos que eu faço dentro da CCCI, fora da CCCI também. Então, no meu caso, eu vou relatando isso. Teve alguns outros colegas que relataram mais ou menos situações que envolvem também o grupo, como a pessoa se manifesta no grupo, né? Então, é mais ou menos, se eu puder sintetizar essa ideia.
E aí você pode contar um pouco sobre os outros, assim, quais outros temperamentos tiveram? Quais Não outros precisa nem casos, falar o assim? nome se você não quiser do autor, mas Não, mas está escrito, né? Não tem problema. vai. Tem um muito bacana, que é o que abre a obra, que é do professor Ailton Maia, né? O professor Ailton Maia herdou, por um processo familiar, uma oficina mecânica no estado do Rio de Janeiro, né? E ele trabalhava nessa oficina, obviamente, era, né, o ganha-pão, e ele gostaria, teve muito interesse em fazer outras atividades profissionais, assim, ele queria, tinha outros interesses, né? Então, o que ele vai relatando ali é como ele foi, aos pouquinhos, trabalhando para ter uma outra formação que permitisse uma mudança gradual de profissão. E muita gente passa por isso, né, na vida, de uma forma geral. E principalmente no caso de a pessoa já ter uma família constituída, dependentes, né, do ponto de vista financeiro. Então, não é algo que a pessoa pode mudar de uma hora para outra, né? Tem que ser algo programado. A gente fala que é a recém-programada, né? E aí ele vai falando que à medida em que ele foi fazendo essa nova formação, e vislumbrando aspectos que antes ele pensava que nem seriam para ele, assim, ele achava muito, assim, né, aquela mudança, sei lá, para trabalhar, no caso dele, numa área administrativa, aí ele foi fazer uma pós-graduação, mestrado, em alto nível nessa área de gestão, administração, até chegar num ponto em que ele conseguiu, como é um processo familiar, desenrolar todo o processo de administração da oficina, né? Passar para outro gestor, para outra pessoa coordenar, para que ele pudesse sair sem deixar gap ali naquele local, sem deixar, né, nenhum furo em relação à administração, porque mais gente da família dependia também daquele processo. E aí depois até assumir essa outra condição de gestor, e atualmente ele trabalha nessa área de administração. Mas o bacana nesse processo em que ele vai relatando as reciclagens parapsíquicas feitas ao longo disso. Então, ele foi falando dos grupos extrafísicos ou as consciexes que têm relação ou que tinham relação com a manutenção de um status quo ali que não era o que ele né, estava querendo manter. Então, ele vai falando do trabalho de desassédio disso e a assunção de uma liderança maior, de um posicionamento também em relação a isso. Tem um aspecto que é interessante, Rose, que ao longo dos relatos, essa questão do posicionamento perante determinadas situações que não estão funcionando mais é uma constante, em vários contextos, assim, é uma ruptura com alguma forma de funcionar do próprio autor, né? Em que, se não cortar aquilo, não vai avançar no processo parapsíquico, com os amparadores, com as situações todas. E aí varia a situação, né? No caso do professor Ailton, ele cita, né, a acomodação que ele estava na profissão, marasmo no trabalho, o conflito que ele tinha com aqueles horários que ele cumpria ali, que ele gostava, era muito exaustivo, né? A carga horária diária de trabalho, e ele tinha outras coisas que ele gostaria de fazer. Tinha uma fixação na questão da aposentadoria. Então, tinham várias condições que impediam que ele tomasse determinadas decisões, e a premissa era que não teria uma situação melhor do que aquela. Então, na hora em que ele abriu e colocou essa possibilidade, ele começou a ver toda a contrapartida extrafísica relacionada também, ou que reforçava aquela maneira de pensar. E ele teve que fazer um esclarecimento com essas consciências também. Então é interessante porque é uma situação que muita gente vivencia no dia a dia da vida humana, essa da profissão, só que às vezes não relaciona com a contrapartida extrafísica, com o processo de desassédio, de posicionamento do grupo extrafísico que nos acompanha, com o qual a gente tem mais convivência. Então, esse relato eu acho que é bem atual, assim, atual, todos são, mas é uma condição bem comum, bem É, bacana para o pessoal pensar. tá? É muito em voga a transição de carreira, né? Muita gente Isso, se fala, tem livros escritos sobre esse assunto, sobre transição de carreira. é. Agora, Ana, conta pra gente um pouquinho o relato da Mabel Teles, porque ela também é organizadora, acho que vale a pena a gente deixar aqui, né? Aí, se a professora Mabel me permite, né, eu vou falar, mas o relato dela é em relação à condição de escrita, né? Então, da professora Mabel chama autodesassédio grafopensênico, né? E ela vai falar exatamente das reciclagens
em relação ao que ela precisava priorizar de forma grafada. Então, a professora Mabel, agora eu não lembro se ela chega a contar aqui, mas ela tem hipótese, ela já falou publicamente isso, né? Por isso que eu estou falando, de já ter, acho que ela fala aqui também, dela já ter trabalhado, né? Já ter publicado determinadas ideias em outras experiências, né? De vida humana, e às vezes essas ideias, essas situações tiveram determinadas consequências que foram as mais, né, positivas ou algo nessa linha. Então, ela tinha um certo travão com essa condição da escrita e da publicação, porque a gente sabe que na hora em que a gente publica ou escreve, a exposição do universo intraconsciencial é escancarada, né? É muito maior para a consciência e para a consciência. Então, conseguir fazer, né, ou tentar identificar qual era a raiz desse receio de publicação e conseguir falar sobre isso, né, explicitar isso, é bem complicado. E a professora Mabel é dessa área de divulgação escrita, né? Ela fez a comunicação social, fez letras, né? Ela queria fazer letras, mas aí ela fez a comunicação social, então ela gosta, já tem uma raiz de escrita há muito tempo, né? Só que mesmo assim se sentia travada para escrever, para falar sobre essas ideias da conscienciologia. Então, da mesma maneira, ela vai colocando aqui a divulgação, a condição dessa reciclagem intraconsciencial de bancar aquelas ideias que estão sendo publicadas. E essa também é uma condição que não é incomum em autorandos, né? O medo, o receio de expor aquela realidade, e aí não é nada de sociosidade, às vezes é um impacto da própria pressão desassediológica ali, do que a pessoa vai ter que, as consciências que vão vir cobrar, as próprias consins, mas você escreveu sobre isso, escreveu aquilo, né? Mas o impacto, no caso, que a professora Mabel coloca aqui, é mais esse seriexológico de consciexes que desagradava, né? E como é possível, e como que é bacana, na hora que a gente rompe esse assédio, né? Ou essa condição, e fura essa bolha, a pessoa se sente livre, né? Para conseguir escrever o que quiser, e aí enfrenta isso. Então, para mim, é a semelhança daquela projeção desassediadora, que é o experimento que o professor Valdo Vieira relata no Projeciologia. A Consim projetora sai, encontra cara a cara com um assediador extrafísico, exterioriza energias e consegue dar um fluxo para aquele desassédio. Essa condição gesconográfica também, né? Por mais diferenciadas que sejam as gescons que cada autor vai escrever, sempre tem um desassédio, um reposicionamento, né? Uma retratação de dizer o que a gente disse errado, o que quer que seja, e isso tem uma certa pressão, sim, assediológica que todo autor tem que aprender a vencer. Então, esse livro da professora, esse capítulo, né, da professora Mabel, ajuda muito, porque ela fala depois dos efeitos desse autodesassédio no epicentrismo. Foi a partir daí, né, com o livro Profilaxia das Manipulações Conscienciais, que foi o primeiro livro que ela publicou. Depois o livro tem o relato da história do Zéfiro também. Aí ela foi desencadeando, né, ou abrindo mais obras em função desse desassédio. Então vale muito para os autorandos ler o relato da professora Mabel. Agora, eu sempre digo assim, né, que eu acho que cada vida vale uma obra, né? Eu gosto muito das obras autobiográficas, sabe? Bom, meu Sim, primeiro livro foi autobiográfico, né? sim, Mas porque é interessante, você olha para a pessoa, você não conhece a pessoa, mesmo na convivência. A hora que você vê a história de vida e você entende por que aquela pessoa hoje é assim, né? Acaba seu julgamento, é. porque você vê, poxa, ela é fruto de conquistas pessoais, né? Eu gosto muito, assim. A E intercompreensão aumenta muito, a compreensão uns dos outros, não né? é? E assim, aqui você traz algumas autobiografias, né? Teve alguma nesse sentido assim de história de vida que você, assim, para você, assim, foi mais impactante, marcante, curiosa, diferente?
Tem um, destacou das demais, assim? não, todas são Todas. muito Ai, que bacanas, mas difícil. não, todas eu gostei bastante de ler, né, e tudo, mas eu tenho algumas que são de colegas com os quais eu convivo há 30 anos. E aí esses relatos, eles são interessantes, são bacanas, porque eles impactam, porque a gente viu alguns aspectos. Um deles, por exemplo, é do professor Ivo Valente, que era colega de voluntariado lá desde o final da adolescência, né, o início da fase adulta. E o professor Ivo vai contando as reciclagens pessoais. A gente convidou ele em 98, eu acho, 1998, 90, acho que foi 99, para fazer uma itinerância pelo IPC. Eu já trabalhava no IPC no Rio de Janeiro, para fazer uma itinerância longa. E ele conta aqui essa itinerância. E ele saiu para fazer itinerância longa a partir de 30 dias, fora da sua cidade de origem, só viajando e dando cursos de conscienciologia pelo, no caso, o IPC, né, que bancava as passagens e tudo, e ele ia dando aulas sobre conscienciologia e projeciologia. E aí ele fala que quando ele voltou dessa itinerância, ele não conseguia mais morar em Florianópolis, que é uma ilha, né? E aí ele organizou, começou o processo etnológico a partir daí. Ele imediatamente organizou a mudança dele para o Rio de Janeiro, né? E foi trabalhar na sede do IPC e tudo. Trabalhou muito tempo lá, inclusive com curso ECP2, ECP1, ele ajudou nesses cursos de extensão, né? E com esse processo todo de mudança para o Rio, ele iniciou as atividades da TENEPS. Então, o relato dele, eu vou terminar só uma parte, até chegar na consciência terapia, é interessante, porque ele vai fazendo uma progressão, uma assunção progressiva de atividades cada vez mais desafiadoras, né? Aí assumiu a TENEPS, e ele jamais pensou em ser consciência terapeuta. Ele tem a psicologia como formação, tinha outras atividades profissionais, mas nunca pensou em ser consciência terapeuta. Até que ele teve alguns experimentos, né, projetivos, e ele relata isso no Epicentrismo em Debate, um evento que o Conselho de Epicons faz toda sexta-feira de manhã no Tertuliário. Num dos papers, ele relata essa experiência. E aí ele teve uma experiência projetiva, participou de algumas atividades e mudou totalmente também o rumo da Proexis, decidindo se formar consciência terapeuta. E aí ele vai contando as dificuldades e como que ele fez para chegar nisso. E aí a última, o ponto, né, que ele contou aqui foi a questão do impacto que teve. Aí já é consciência terapeuta veterano e tudo, mas o impacto recinológico que teve quando o professor Valdo Vieira apresentou a técnica do livro dos credores grupocármicos, né, que é um caderno de anotações em que a gente vai registrar todo mundo a quem a gente deve assistência, que a gente é grato por ter recebido determinada assistência, mesmo que a gente tenha recebido ou que a gente também não conseguiu assistir, né, da melhor maneira possível, mas são credores nossos. E ele fala, ele aplicou, ele começou a aplicar essa técnica de registro dessas pessoas com CIS, com CIEX, com as quais ele teve contato, e ele fala o tanto que isso deu uma virada positivamente na TENEPS, no processo de epicentrismo, tanto que ele tem um curso pela IC Ortocognitivos que ele dá sobre essa temática, né? Então ele vai relatando tudo. Do professor Ivo é bem didático, porque ele vai vivenciando parte do que o professor Valdo Vieira chamava de currículo do conscienciólogo, né? Vai para docência, depois para a TENEPS, vai escrevendo. Atualmente, o professor Ivo se dedica à escrita dos verbetes da enciclopédia, né? Ele também já falou isso publicamente. Ele não era verbetógrafo e agora, acho que em 3, 4 anos, ele já está próximo de 25 verbetes, né? Ele quer chegar nos 50, pelo menos. Então, é interessante. Esse é um relato que eu gostei muito, porque eu acompanhei, né? Eu vi algumas coisas ali. Bom, então agora a gente vai dar aqui um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje o programa está recebendo Ana Luísa Rezende. Nós estamos aqui conversando sobre a obra Epicentrismo Consciencial. Ana, eu gostaria que eu vou ser bem cabotina aqui, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre os capítulos da minha irmã Gisele Salles e do meu cunhado Hernani Brito.
Deixa eu pegar só o título direitinho para eu falar aqui, tá bom? O do Hernani é Os Propulsores do Autoepicentrismo Consciencial. Vou começar dele, tá? Para Ah, quem tiver com o livro aí estudando, é na página 127. é um Então, orgulho para a gente. é, o do professor Hernani, eu vejo também na mesma linha do professor Ivo, que é aquele processo do inversor exemplarista também. É na mesma linha, né? O professor Hernani Brito nasceu em Três Pontas, em Minas Gerais, se mudou para São Paulo, fez ciências sociais, né? Lá é um sociólogo, né? Sociologia. Sociologia. E aí ele vai contando, ele se integrou ao voluntariado do IPC São Paulo, né? Na época, participou do Greenvex e tudo. E aí ele foi falando, ele vai falar nesse relato 8 aspectos propulsores dessa condição para a assunção do epicentrismo consciencial. E é bem didático, porque é exatamente essas condições que a gente sugere, né? Cada um vai fazer o seu caminho evolutivo, mas que a gente sugere para o intermissivista que está chegando acelerar o processo de visão de conjunto sobre a própria proexis, ganhar mais autonomia parapsíquica, energoparapsíquica, né? Qualificar o seu processo assistencial e tudo isso. Então, ele vai falando pela decisão de aplicar a técnica da inversão existencial, ele já tinha ideias inatas nessa linha, e ele vai falando como que foi esse processo de decidir por aplicação dessa técnica e ingressar ao Greenvex de São Paulo, né? Ele vai contando como foi, o que ele foi experimentando. Eles tinham um jornal nessa época, né? O Greenvex São Paulo, que é o ainda, eu não sei se a Sinvex ainda mantém, mas é o jornal da Invexis, né? E ele era um dos editores que ajudava muito nesse processo, que contava tudo que estava acontecendo em relação à invexologia no contexto da CCCI da época, né? A época 93, 94, 92, por ali. E aí depois ele vai falando do processo dele de mudança para o Rio de Janeiro. Para quem está ouvindo agora, né? Por que, que é a mudança para o Rio de Janeiro? Porque na década de 90, o polo aglutinador da Conscienciologia era o Rio de Janeiro, né? Era a sede do IPC. O IPC era praticamente a única IC durante bom tempo. Depois foi fundado o CAE, que aí tinha IAC, outras ICs, mas durante muito tempo, né? Tudo girava em torno do IPC. E o Rio de Janeiro era a cidade onde era a sede do IPC, onde o professor Valdo Vieira residia, e vários intermissivistas migraram dos seus estados de origem, até de outros países, para residir no Rio de Janeiro, para integrar esse corpo de voluntariado da Conscienciologia a partir dali. E isso aconteceu com o professor Hernani Brito. E aí, no Rio de Janeiro, ele conheceu a sua futura duplista, que se tornou duplista, que é a professora Gisele Salles, que também é inversora, hoje veterana, na época novinha, assim como todos nós, né? E aí integrou, né? Começou esse processo do duplismo evolutivo, e aí tem o processo de morar junto, né? Participar junto nessa outra cidade. Ele vai falando do voluntariado, que ele foi assumindo mais funções dentro da editora, distribuidora e livraria do IPC naquela época, que a gente chamava de EDL, era um departamento do IPC, não existia editares ainda. Então, ele foi se especializando nesse processo grafopensênico, conscienciográfico, né, de registro, de edição, de estruturação das obras escritas, trabalhou muito tempo nisso, né? Aí ele vai contar num determinado momento que ele começou a ter NEPs, a partir então dessa mudança para o Rio de Janeiro, da constituição de uma dupla evolutiva, da consolidação do voluntariado conscienciológico. Olha como que é tudo didático, tudo certinho, né? Aí ele assumiu a TENEPS quando a vida já estava numa condição mais estabilizada, né? Do ponto de vista profissional, afetivo, de residência, de tudo isso, né? E aí ele foi assumindo à frente de determinadas lideranças, isso foi crescendo, né? Até que chegou um momento que a gente mudou para Foz do Iguaçu, coincidentemente, né, a gente veio junto, eu vim com meu antigo duplista e o professor Hernani Brito de carro, no dia 15 de janeiro de 2004, né? A gente veio junto para. A professora Gisele já tinha vindo, né? Já tinha vindo antes, eu acho. É. Veio depois, né? Eu não lembro, Não, ela mas veio antes. ela veio antes para estruturar a residência, a casa, a mudança e tudo.
E ele veio depois fechando lá o IPC no Rio, né, que a gente estava fazendo isso. Então, a mudança para Foz do Iguaçu foi uma crise de crescimento, não só para ele, mas para todo mundo que mudou para cá, porque aí é outra realidade de uma cidade que há 20 anos era menor do que ela é hoje, que é uma cidade média, né? Então, para quem sai do Rio de Janeiro e vem para um local menor, tem uma série de adaptações naturais a serem realizadas. Aí ele vai contando esse processo de mudança, né, de resiliência nesse processo para ficar firme naqueles objetivos evolutivos. E ele vai falando sobre o temperamento dele, a valorização nesse processo todo do temperamento dele mais pacífico, ele é super tranquilão, para quem conhece o professor Hernani, e é muito assistencial, é o tipo low profile, né? Mas é bacana porque o fato de ser low profile não quer dizer que a pessoa não vá assumir determinadas lideranças que expõem, que a gente fala, que a gente coloca, né? Expõe os posicionamentos, aglutina as pessoas. Então é muito interessante por dois aspectos que eu acho principais, né? Tem vários, mas é essa condição do exemplarismo naquele currículo é fundamental e necessário para todo proexista que deseja desenvolver esses trabalhos da Proexis dentro do contexto conscienciológico das ICs, das instituições conscienciocêntricas em grupo, né? E também por esse processo aproveitamento do próprio temperamento, nesse aspecto parece com o relato meu, no sentido de usar o mesmo temperamento positivamente, ou tentar, né, dar um rumo para aquilo que é mais produtivo, que é melhor. Ele também teve, ele é o que falava menos, né? Teve que assumir uma liderança de se expor mais, de falar mais. O dele É. parece, nesse aspecto, esses contextos que é legal ir fazendo, tá? Parece com o do professor Pedro Fernandes, que também tinha, era mais introvertido, por incrível que pareça. Também tinha dificuldade de falar, de se posicionar, de se expor mais, e também teve que reciclar isso. Então a A gente vai Gisele fazendo. tem um pouco isso também, tem A muito Gisele isso. também. A Gisele fala bastante, ela gosta de conversar, mas ela também era de ficar mais no bastidor, né? Sempre. Trabalha muito, é a locomotiva para trabalhar, mas mais no bastidor também, né? O da professora Gisele chama autoposicionamentos inadiáveis. Então, ela vai começar, vai falar sobre a questão da Invex, que ela teve contato em 94, também É. optou no caso dela, em Campo Grande, né, onde ela trabalhava, começou a voluntariar, coordenar os trabalhos Nós no chegamos IPC lá, juntas. Nós chegaram fizemos juntas o juntas, primeiro curso é verdade, de projeciologia em Campo Grande. em Campo Grande, que o IPC devia fazer por Foi. itinerância, até formar E professores, né? Então, ela professora também, Mariângela Luckmann. sim, foi a minha também, primeira professora, em Belo Horizonte, foi. Primeira professora. E aí ela vai contando esse senso de necessidade de expandir a própria assistência, a motivou a assumir a responsabilidade da liderança lá dos trabalhos que estavam sendo feitos, da docência. Depois ela decidiu se mudar, e você também, né, para o Rio de Janeiro, para poder integrar exatamente esses trabalhos. A professora Gisele, ela apresenta no relato dela uma cronologia desses aspectos que é muito interessante para a gente ver assim o timing de determinadas decisões. Tem algumas decisões que, de fato, como o título do capítulo dela expõe, são inadiáveis. É aquela hora. Por quê? Porque senão a gente vai perder as companhias evolutivas, né? Então tem um contexto grupal. Quando a gente tem uma ProEx grupal, não dá para a gente fazer um planejamento cronológico só pensando na nossa condição. Tem algumas situações que dependem do contexto do grupo que está reunido. É possível fazer depois? É, só que a gente vai perder aquele processo das companhias ali que às vezes não são caras, nos ajudam bastante, né? Podem otimizar a nossa condição. Então ela vai falando, ela faz essa cronologia e vai colocando a mudança também para o Rio de Janeiro, né? Onde ela também iniciou o processo de duplismo com o professor Hernani Brito, o trabalho também na editora e sempre de bastidor também. Sempre, assim, de bastidor que eu falo, trabalhava, mas não tinha aquela coordenação, aquela situação que, né, que A fosse exposição, exposição né? maior, porque o temperamento também não é esse, né? E você veja que tem vários, é interessante estudar os temperamentos, né? Mas aí foi trabalhando e foi assumindo a partir da mudança também para Foz do Iguaçu, em 94, que gerou uma crise de crescimento grupal e uma certa reavaliação
de como a gente estava indo até então. Todo mundo passa por esse processo, né, quando vem a mudança aqui em Foz do Iguaçu. É o que o professor Valdo construiu aqui, e o campus do CAE, que eu acho que é o melhor, é o que melhor representa isso, é como se fosse um fulcro que rememora para os intermissivistas o ambiente do curso intermissivo. Então, tem muita gente que só de vir ali presenciar o campus já começa a reperspectivar e, de fato, entrar em algum tipo de crise de crescimento mais sério. Isso aconteceu com todos nós, né? E aí ela vai relatando a condição dos efeitos que essas assunções de determinadas responsabilidades e posicionamentos foram trazendo na TENEPS, os cursos que ela assumia, os processos desassediológicos nos quais ela estava envolvida, até que chegou num determinado momento, ela relata aqui, que ela assumiu a condição da autodesperticidade. Ela considerou que o nível de competência pessoal no ato de lidar com esses desassédios já era compatível com a condição de uma autodesperticidade inicial. E aí ela assumiu isso há alguns anos, né? E ela foi relatando como que isso fez diferença na condição da liderança, da assunção do próprio papel no Conselho de EPICONS, né? E como que é importante essa condição da inadiabilidade, né? Você tem uma determinada decisão, tem que tomar, não adianta passar, né? Enrolar, fazer alguma coisa. Às vezes é necessário ter um tempinho, né? Óbvio, né? Às vezes a gente tem que adaptar algumas condições da vida humana, mas deixar de decidir, não. Então Eu é acho que muito também uma bacana. coisa, e também é importante, eu acho, que, por exemplo, no caso da Gisele, ela tem parapsiquismo desde criança, ela tem projetabilidade lúcida, ela tem projeção. Então, o parapsiquismo dá uma força para a pessoa, né? E isso é uma base para o EPICOM, né? Também, porque você está ali, o trabalho é multidimensional e com uma lucidez maior, pronto, né? Não, Agora, é ótimo você ter falado, porque todos os relatos da professora Gisele têm evidente, todos os outros também, a questão do parapsíquico, o sim, parapsiquismo é o norteador. São vivências sim. parapsíquicas que deram ideia do que tinha que fazer. E eu acho que uma coisa bacana também é assim, bom, eu conheço a Gisele desde criança, né? Eu sou a mais velha, 2 anos ela nasceu depois de mim. E você, a gente acompanhar a vida da pessoa e você ver as mudanças, né? É uma coisa muito bacana. E você vê assim, é um orgulho mesmo. Se você, eu tô até, eu juro que eu me emocionei aqui, porque assim, a gente tem tantos amigos, né? E a gente acompanhar, desculpa, A a gente mudança acompanha dos amigos, o exatamente. crescimento dos amigos, você vê assim que a gente muda, né? Eu sou outra pessoa, né? Todos nós, assim, quem está na Conscienciologia, isso é bom o leitor saber. Uma das premissas é a autopesquisa, é a autorreciclagem consciencial, a gente está em constante mudança. Então, nós não somos os mesmos, já não somos os mesmos pela vida, agora imagina a gente fazendo isso de modo lúcido. Então é muito gratificante a gente ver as histórias dos colegas e ver as É, conquistas, né? é, Assim, que bacana você ver o quanto que a pessoa avançou, o quanto que ela superou de dificuldades. Eu acho que isso é muito exemplarista. é. Mas antes de fechar, a gente ainda tem aí quase 10 minutos. Né? Eu queria que você falasse do relato da Marina Tomás, porque ela foi a primeira, junto com Wagner Alegretti, a assumir essa função depois de Paulo Vieira, né? Então, acho que vale a gente deixar aqui falar sobre ela, né? O da professora Marina, isso que você falou é importantíssimo. Eu também tenho vários amigos aqui que eram colegas de Gamevex, que você vê a história, dá uma satisfação íntima muito grande, né? Muito bacana. O da Marina, da professora Marina, é sobre maxidissidência paradigmática. Então, a professora Marina, não sei se todo mundo já sabe, mas ela fala isso, né? Em algumas atividades que ela ministra, ela fala publicamente. Ela veio de uma família que é kardecista, é espírita, então ela sempre lidou com o parapsiquismo, mas no cunho espírita desde a infância e teve muito parapsiquismo nisso. Naturalmente se integrou a esses trabalhos do centro espírita mais próximo lá, né, onde ela vivia, no Rio de Janeiro, foi assumindo lideranças nesse contexto e chegou a assumir a diretoria, uma das diretorias do centro espírita muito jovem, com 20 e poucos anos.
E aí ela, nesse momento, né, ela relatou lá que estava lá trabalhando, né, nas atividades intensamente, e ela teve alguns experimentos lá, num determinado momento, ela quis priorizar naquele trabalho ali, ela teve, a partir do processo parapsíquico, quando ela tinha 24 anos de idade, ela teve a ideia de que não era mais para ela ficar ali, para priorizar aquele processo, que ela tinha outra tarefa, outras coisas para fazer aqui na vida humana. Lembra que é maxidissidência paradigmática. Ela estava num contexto mais religioso, mais espírita, né? E aí ela deixou aquelas atividades, né? Quando ela chegou a essa conclusão, o pessoal não entendeu muito porque que ela tinha crescido tanto ali, tinha uma condição de direção, mesmo muito jovem, né? Com 24 anos, e por que que ela saiu disso tudo. Aí ela saiu, decidiu por formar, constituir uma família. Ela se casou, ela teve 3 filhos, né? Só que nessa época, os amparadores falaram com ela assim, ó, tipo, daqui a 10 anos, né? Daqui a tanto tempo, a gente vai se reencontrar. Você tem tanto tempo para resolver essa condição da família aí. E aí ela fez isso. E, de fato, quando se passaram 10 anos, uma década, ela já tinha saído do espiritismo, então, né? E ela já tinha constituído a família, já tinha os 3 filhos, o marido, a vida estava bem encaminhada lá no Rio de Janeiro. Ela teve um contato por meio de um colega de trabalho, que foi um dos primeiros voluntários da Conscienciologia, né? Que foi o Cláudio Paredes, que era colega dela de trabalho na Embratel, comentou, falou com ela sobre os trabalhos do professor Valdo Vieira e convidou lá, eles tinham vários contextos que ele estava vivenciando em relação ao parapsiquismo, convidou ela para conhecer, falou que eles estavam precisando de um contador lá para dar alguma ideia, né, sobre o processo de constituição de uma organização que ia estudar o parapsiquismo de uma forma mais técnica. Era o IIP, estava sendo fundado. Então, na época em que ela foi representada para o professor Valdo Vieira, teve um contato lá parapsíquico com ele também, ele trabalhou com energias com ela e tudo. Foi bem bacana o relato dela nesse aspecto. E aí ele a convidou para integrar o corpo diretor do IIP. Ela se impactou, né? Porque ela só foi ali para dar tipo uma consultoria como computadora, ela não estava esperando trabalhar naquele processo. Só que aí ela lembrou da década, dos 10 anos que os amparadores falaram e que estavam vencendo exatamente naquela data. Nossa, E que aí massa. ela teve banho de energia, a gente tem quando a gente fala aqui também, né? E aí ela assumiu e integrou esse trabalho da conscienciologia. Então, o que ela vai colocar aqui, ela fala da euforia, né, que ela experimentou a partir disso tudo, e da importância desse processo da maxidissidência ideativa, né? Que a gente tem que fazer em alguns momentos para poder assumir o que de fato a gente se preparou para fazer. Ela cita várias personalidades envolvidas, né, nesse processo, algumas consciências já, e aí o trabalho que ela fez quando em outubro, né, de 87, eles se reuniram para fundar o IPC em 16 de janeiro de 88. Então foi uma primeira, né, uma das pioneiras, primeiras voluntárias do IPC. E em 98, né, uma década depois, quando o Instituto já tinha, tudo de 10 em 10, né? Quando o Instituto já tinha assumido 10 anos, já tinha 10 anos de idade, ela recebeu o convite do professor Valdo Nossa, que Vieira para interessante. atuar como EPICOM. Ela e o professor Wagner 10 e Alegrete. 10. Né? Interessante isso, que foi em 88 que fundou. Depois, em 98, o professor Valdo a convidou para atuar, começar a atuar no trabalho de epicentro consciencial, de desassédio parapsíquico no curso SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que é oferecido até hoje pelo IPC, e é um dos cursos mais interessantes, de maior aprofundamento que a gente tem na Conscienciologia. Então, ela foi o embrião do Conselho de Epicom, junto com o professor Valdo, o professor Wagner, depois vieram o professor Mário Oliveira e Hernande Leite. Esse era o primeiro núcleo do que Sim. hoje a E gente o tem como Nário Conselho de Takimoto. Epicom, o Zilnário Takimoto, depois, né? Ah, foi depois dos dois. Ah, tá. Foi. Primeiro eram a Os Marina, o quatro. Wagner, Hernande e Mário, né? Durante um bom tempo.
Depois, quando veio para Foz do Iguaçu, mais gente foi integrando esse conselho, né? Então, é bem interessante para as pessoas que, às vezes, eu já vi muita gente falando assim: ah, eu fiz uma dissidência de uma linha religiosa ou filosófica, e às vezes as consciências ficam perseguindo, ficam lá, ficam atrás, o pessoal, as consciências. Então, assim, é a questão do posicionamento e do esclarecimento, é acolher o povo todo, explicar, né? O que está acontecendo com você, no caso, né, que quer fazer a maxi-dissidência, se posicionar, desassediar todo mundo, acolher, assistir e seguir em frente, sem muita choradeira, né? Vai para frente, vai levando todo mundo junto, quem quiser ir, né? E esclarecendo. Então, o relato da professora Marina é muito bacana para esse contexto, né? O tanto que isso interfere na assunção do epicentrismo, do desassédio mais tarístico, né? Foi bem bacana. Bom, Ana, a gente está então aqui nos nossos instantes finais. Eu queria ver assim, se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, que prestigiou esse ano todo e que a gente tem muita gratidão a você estar aqui. Vocês são o motivo, né, da existência desse programa. E aí a gente quer ver o que você quer deixar para ele. Eu queria falar assim para a pessoa que nessa época de final de ano é muito bacana, todo mundo faz um balanço, né, do ano que passou e tudo. Então, o que eu ia dizer é que cada insight, ideia que a gente tenha de algo que é necessário a gente qualificar, melhorar, ele precisa ser muito valorizado. Ele está dizendo respeito à nossa condição intraconsciencial. E se a gente estiver bem, e se a gente conseguir implementar aquela mudança, isso vai ter um efeito muito bacana na questão assistencial, na questão de como a gente se sente com a gente mesmo, na relação com os amparadores. Então, toda mudança para melhor que a gente possa implementar vale muito. Então, é importante a gente valorizar, não achar, ah, mas é só o trabalho, ah, mas é só esse processo aqui com a outra pessoa. Vale muito. Então, a gente valorizemos, né, as inspirações de recins que a gente tenha para fazer. E vamos nos E, dedicar, porque vale muito a pena. e sejamos epicentro dentro do trabalho que a gente realiza, Sim, para né? crescer o epicentrismo que eu falo, é a liderança para a psique assistencial, para chegar na desperticidade, para chegar numa condição mais ampla, além da desperticidade de assistência, né? Para a gente crescer nessa assistência parapsíquica. É importante valorizar as pequenas, aparentes coisas que a gente percebe que tem que mudar, porque vale muito a pena. E a gente queria só agradecer, Rosemary. Esse programa é um show. É muito bacana você ter uma coleção de obras analisadas com os autores para poder assistir a hora que quiser e ajuda muito. Eu acho muito bacana, é inspirador. Então, recado dado, pessoal, ótimo final de ano para vocês, né? A gente vai voltar então em fevereiro, mas vocês já sabem onde encontrar, né, os vídeos e os áudios, canal do YouTube, no site Sempre RCI, também a gente tem o Facebook, Rádio RCI, você também vai encontrar lá. E estamos aqui, ano que vem, são mais obras que a gente espera trazer aqui, outros lançamentos para vocês, sempre divulgando, né, as obras, o autorado, fomentando a intelectualidade, a cultura geral, esse é o nosso papel. Pessoal, até o ano que vem. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.